Você já imaginou como foi a vida cotidiana de Cristo aqui na Terra? Como era a convivência em sua família, com os vizinhos, com os clientes da carpintaria e com as crianças? Como será que foi a interação de Jesus com as crianças? Nessa meditação intitulada A Vida de Cristo Tocava as Pessoas, nós saberemos isso com detalhes. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Nosso Salvador não viveu em misteriosa reclusão durante os anos que precederam, isto é, anos que antecederam, que vieram antes de seu ministério público. Ele viveu com seus pais em Nazaré e trabalhou com José no ofício de carpinteiro. Ele trabalhou, isto é, não vivia no ócio, à toa, brincando e se divertindo. Ele trabalhou. Sua vida foi simples, livre de extravagância ou exibição. O que marcou muito a vida de Jesus foi a simplicidade. Quando chegou o tempo para seu trabalho público começar, ele saiu proclamando o evangelho do reino. Até o fim de seu trabalho, ele conservou a simplicidade de hábitos. Escolheu seus ajudantes dos segmentos mais inferiores da vida. Aqui não quer dizer que esses ajudantes eram inferiores, mas dos segmentos mais inferiores da vida, isto é, de profissões simples. Seus primeiros discípulos eram humildes pescadores da Galileia. Podemos observar que a nota tônica na vida de Cristo é a simplicidade, humildade. Seus ensinos eram tão simples que as criancinhas os compreendiam. As crianças entendiam tudo o que ele falava. E depois podiam ser ouvidas repetindo suas palavras. As crianças ouviam o que Jesus falava, entendiam e passavam para outras pessoas. Elas repetiam as palavras de Jesus para as pessoas que elas encontravam. Tudo o que ele dizia e fazia tinha o encanto da simplicidade. Cristo era um arguto observador, notando muitas coisas que outros passavam por alto. Ele observava coisas e notava coisas que outras pessoas não percebiam. Ele era sempre serviçal. Estava sempre pronto para falar palavras de esperança e simpatia ao desencorajado e enlutado. Enlutado é a pessoa em luto, que perdeu um ente querido, um amigo, alguém, para a morte. Ele permitia que a multidão o comprimisse e não se queixava, conquanto às vezes fosse quase suspenso do solo. Quando encontrava um funeral, ele não passava adiante indiferentemente. Tristeza dominava sua face ao contemplar a morte e chorava com os enlutados. Aqui notamos outros atributos, além da enfática simplicidade demonstrada em sua vida e ensinos. Ele era observador, notando coisas que outras pessoas não notavam, serviçal, ajudava outras pessoas e dizia palavras de esperança, simpatia. Era tolerante, permitindo que a multidão o comprimisse e não se incomodava com isso. Era altruísta. Ele se condoía com a tristeza dos outros, com a morte. Quando as crianças reuniam as flores silvestres que cresciam tão abundantemente ao redor e, juntando-as, presenteavam-lhe seus pequenos buquês, ele os recebia alegremente, sorrindo para elas, e expressava seu contentamento em ver tantas variedades de flores. Que bonito, né? As crianças reunindo flores e entregando a Jesus. E ele sorrindo para elas. Essas crianças eram sua herança. Ele sabia que viera para resgatá-las do inimigo ao morrer sobre a cruz do Calvário. Que bonito! Jesus vendo a sua herança, as crianças ali, sabendo que ele morreria por elas, por todos, mas por elas também. Ele lhes falava palavras que daí em diante levavam sempre no coração. As palavras que Jesus dizia a essas crianças, elas guardavam no coração
e essas palavras estavam com elas para sempre. Que lindo! Sentiam-se encantadas ao pensarem em como ele apreciava seus presentes e falava tão amoravelmente com elas. Podemos acrescentar outros atributos a Cristo, como alegria, ternura, gratidão ao receber as flores das crianças e amor por morrer por elas, e em sua interação a gente observa isso. Esse amor que Jesus tem pelas crianças na interação que tinha com elas. Cristo observava as crianças nos folguedos. Folguedos são brincadeiras. Então, Cristo observava as crianças nas brincadeiras e muitas vezes expressava sua aprovação quando obtinham uma inocente vitória sobre algo que se determinavam a fazer. Provavelmente essas brincadeiras eram coisas saudáveis. Ele cantava para as crianças em doces e benditas palavras. Elas sabiam que ele as amava. Ele nunca franzia as sobrancelhas para elas. Compartilhava de suas infantis alegrias e tristezas. Muitas vezes reunia flores e, após assinalar a beleza das flores às crianças, deixava-as com elas como um presente. Ele havia formado as flores, quer dizer, ele criou as flores, e ele se deleitava em salientar a beleza das flores. Então, tanto as crianças reuniam flores e davam a Jesus, como ele também fazia isso. E no caso, ele salientava a beleza dessas flores que ele mesmo criou. Tem-se dito que Jesus nunca sorria. Isso não é correto. Uma criança em sua inocência e pureza atraía de seus lábios um alegre cântico. Aqui podemos notar mais qualidades. A simpatia, satisfação de Cristo pela vitória das crianças. A suavidade e encanto de sua pessoa pelos cânticos e doces palavras que ele proferia. Um verdadeiro amigo ao lidar com as alegrias e tristeza das crianças. Observamos também generosidade ao presentear as crianças com belas e perfumadas flores. Quero enfatizar, na última linha, que a inocência e pureza atraía de seus lábios um alegre cântico. Inocência e pureza. Finalizo citando o verso bíblico, Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não se tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que sejamos como crianças. Essa meditação se encontra no livro de Ellen White, é um livro de meditações, se chama Olhando para o Alto. E esse texto está na página 51, no dia 12 de fevereiro. Deus abençoe a todos.